Você já percebeu que justamente nos momentos em que você mais quer buscar a Deus é quando mais aparece a tentação? Você fecha os olhos para orar e imagens do passado invadem sua mente. Você tenta se consagrar, mas o desejo grita mais alto. Será que isso significa que você é fraco, sujo, perdido? Ou será que essa guerra invisível é exatamente a prova de que você foi escolhido para algo muito maior? Fica comigo e você vai entender por que a luxúria é o campo de batalha favorito do inimigo contra os escolhidos de Deus. Quando você pensa que está lutando contra desejos carnais, na verdade você está no meio de uma guerra espiritual que vai muito além do que seus olhos podem ver. A luxúria não é apenas um pecado isolado, ela é uma das armas mais letais contra os escolhidos. Isso porque ela age silenciosamente, no íntimo, no privado, nas áreas escondidas onde ninguém pode ver. Mas Deus vê, e o inimigo também. A palavra diz em Efésios 6:12, pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. A luxúria é um campo de guerra porque ela atinge diretamente o templo do Espírito Santo, o seu corpo, sua mente, sua santidade. É um ataque contra o propósito de Deus na sua vida. E sabe por quê? Porque quem é escolhido por Deus carrega algo tão precioso, tão poderoso, que se for totalmente entregue a Deus, vai gerar libertação para multidões. Por isso o inimigo lança batalhas silenciosas e vergonhosas para te paralisar antes que você se torne aquilo que Deus planejou. Não é coincidência. A luta que você enfrenta com a luxúria é personalizada, é estratégica. E quanto maior o seu propósito, maior a intensidade da batalha. Os soldados mais perigosos são sempre os mais atacados. Você já pensou que talvez a luta que você mais odeia seja a ferramenta que Deus mais usa para te fortalecer? Isso pode parecer contraditório, mas é exatamente o que a Bíblia revela. Quando Paulo clamou a Deus pedindo que removesse o espinho na carne, ele ouviu uma resposta que mudou tudo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. A luxúria, para muitos escolhidos, é esse espinho, uma batalha persistente, uma vergonha secreta, um campo de guerra silencioso. Mas por trás disso existe algo muito mais profundo, a chance de depender completamente da graça. A força de Deus não se revela quando você vence por si mesmo. Ela se revela quando, mesmo caindo, você se levanta de novo porque sabe que não pode continuar sem Ele. A dor que você sente após a queda não é o fim. É um lembrete de que você não nasceu para viver caído, você nasceu para lutar e vencer, não pela sua força, mas pela força de Cristo em você. Deus não está chocado com a sua luta. Ele já sabia e, mesmo assim, escolheu você, porque Ele vê além do que você faz. Ele vê quem você vai se tornar. Essa guerra, por mais dolorosa que seja, está forjando em você algo que nem os céus, nem o inferno podem ignorar. Resistência espiritual, santidade intencional, autoridade genuína. E isso só nasce no campo de batalha. A verdadeira autoridade espiritual não nasce em púlpitos, não vem de aplausos, títulos ou seguidores. Ela nasce no escuro, nas madrugadas em que você escolhe orar em vez de ceder, nos momentos em que ninguém vê, mas você decide resistir, mesmo chorando, mesmo tremendo. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E o pouco, muitas vezes, é aquele clique que você decide não dar, a mensagem que você não responde, a imagem que você desvia o olhar. São escolhas pequenas, mas que revelam um coração fiel. Você já notou que os maiores líderes que transformaram gerações foram justamente os que venceram batalhas ocultas? Davi venceu leões e ursos quando ninguém assistia. E por isso foi capaz de derrotar gigantes em público. José venceu a sedução da esposa de Potifar sozinho, trancado, rejeitado, e se tornou governador. O que você conquista em segredo define o impacto que terá em público. A luxúria quer roubar isso de você. Ela não quer apenas que você peque, ela quer que você se sinta indigno demais para cumprir o propósito. Quer que você pense, Deus não pode mais me usar. Mas isso é mentira. Se você está lutando, isso já é um sinal de que você não se rendeu. E cada vez que você escolhe resistir, mesmo falhando antes, você está reconstruindo a ponte entre a sua identidade e o seu destino.
A guerra não é só contra o pecado, é contra a paralisia. E o céu se move em favor daqueles que, mesmo machucados, continuam dizendo: Senhor, eu ainda quero ser santo. O diabo não se assusta quando você cai. Ele celebra sim, mas o que realmente o apavora é quando você se levanta de novo, porque cada queda vencida com arrependimento sincero gera um tipo de fé que não se compra, uma fé amadurecida pela dor e fortalecida pela graça. A Bíblia diz em Provérbios 24:6, pois 7 vezes cairá o justo e se levantará. Você percebe? Não é o cair que define o justo, é o levantar. O inferno treme diante de quem não desiste, porque esses são os que, mesmo sangrando, continuam marchando, mesmo tropeçando, continuam crendo, mesmo lutando contra os mesmos pensamentos há anos, continuam buscando a Deus. E sabe por quê? Porque essa perseverança forja um testemunho com autoridade real, e quem carrega um testemunho verdadeiro carrega munição contra as trevas. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Sua vitória sobre a luxúria não será medida apenas pelo que você deixa de fazer, mas pela vida que você será capaz de libertar com o seu testemunho. Você não está lutando só por você, está lutando pelas pessoas que vão ouvir a sua história no futuro, está lutando pelos filhos que ainda não nasceram, pelas vidas que serão alcançadas quando você disser: eu também lutei, mas a graça de Deus me sustentou. Não se trata mais só da sua pureza, se trata da sua missão. E é por isso que a batalha é tão intensa, porque a unção que repousará sobre a sua vida quando vencer será irresistível. Você pode ter acreditado que essa luta te torna sujo, pode ter chorado sozinho achando que Deus não quer mais você, mas hoje você precisa ouvir isso com todo o seu coração. Essa guerra não te desqualifica, ela te prepara. A vergonha que o inimigo quer usar para te silenciar é a mesma área que Deus vai transformar em um testemunho que quebra cadeias. É exatamente aí, nesse lugar onde você mais sangrou, que o Espírito Santo quer derramar cura, não só para você, mas através de você. Lembra de Pedro? Ele negou Jesus 3 vezes, caiu, chorou, mas foi justamente ele quem recebeu a missão de apacentar as ovelhas. Foi ele quem se levantou em Atos e pregou com ousadia, e milhares foram salvos. Deus ama usar quem já caiu, porque eles pregam com compaixão. Eles não apontam o dedo, eles estendem a mão. E é por isso que a sua luta não é o fim da sua história, ela é o capítulo onde nasce o seu ministério. Por isso hoje, se você estiver cansado, lutando, se sentindo longe, abatido, não desista. Levante. Mesmo com lágrimas nos olhos, levante. Mesmo tremendo por dentro, levante. Deus não está te esperando perfeito. Ele está esperando você dizer: Pai, ainda que eu lute, eu sou teu. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários com fé: a minha luta vai virar testemunho, porque vai. E quando acontecer, você vai lembrar desse dia, dessa palavra, e vai saber, era Deus te treinando para algo muito maior.